Olá, meu irmão e minha irmã, domingo, dia do Senhor, dia 5 de março de 2023. Estamos aqui para meditar mais uma palavra belíssima do Senhor. Hoje ele vem falar para nós da transfiguração. Vamos clamar o Espírito Santo e pedir que façamos dignamente essa meditação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A transfiguração. O que é a transfiguração de Jesus? A transfiguração de Jesus é uma antecipação do esplendor e da glória do Senhor. O Senhor permitiu que os discípulos vissem o seu corpo glorioso antes da sua morte, antes da sua ressurreição, para que eles entendessem de fato o que aconteceria. E que eles não tivessem medo. Porque o medo viria. É fato de que o sofrimento viria. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. E não há glória sem dor. O Senhor veio, se manifestou num corpo humano, totalmente frágil, totalmente não capaz, mas fragilizado mesmo, capaz de sentir todas as dores que se pode imaginar. Um corpo que se rompe, que se quebra, um corpo que sente agonias, tristeza. Mas ele mesmo assim quis se fazer humano para nos salvar. E ele passou por todo aquele sofrimento, mas ele queria mostrar para os discípulos que mesmo depois de todo aquele sofrimento de morte, paixão, morte, cruz, ele viria em sua forma gloriosa e ele quis antecipar isso para os seus discípulos. E aquela nuvem que pairou sobre eles, né? A nuvem que desceu nesse monte, nessa alta montanha, no Monte Tabor, em que veio uma voz, né, dessa nuvem e disse: Eis meu filho muito amado, em que eu pus toda a minha confiança. Ouvi-o, esse era o mandamento do Senhor. Ouvi-o. Aquela nuvem representava quem? Aquela nuvem representava Deus. Lá no livro do Êxodo, a gente vai ver quantas vezes é mencionada essa nuvem para guiar o povo no deserto. E quem guiava o povo no deserto era Deus. E os discípulos caíram
com o rosto em terra. Tamanha, eu fico imaginando, tamanho esplendor. Acho que você consegue olhar para o sol? Dói, né, a vista. Eu fico imaginando Jesus naquele corpo glorioso, diante dos discípulos, mostrando para eles, olha, isso aqui que vai acontecer, não tenham medo. Vai acontecer sim, muita dor, muito sofrimento, mas eu vou vencer. Portanto, você também vencerá, porque o que aconteceu com o Senhor acontecerá com todos nós no dia final. Não é lindo isso? Isso é muito lindo. Pensar que um dia estaremos assim, com o corpo glorioso, junto com o Senhor. E aí isso nos poupará do sofrimento? Não. Isso nos dá força para persistir, para ser fiel ao Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, pela certeza da ressurreição, da glória com o Senhor. Então é isso que o Senhor vem nos mostrar hoje. Que nós vamos sofrer, sim, junto dele, sozinhos não. Nós vamos sofrer na carne muitas vezes por dentro, angústias, mas nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor passou por tudo. Meu irmão, se você pensar nessa dor que você está passando agora, Jesus já passou por ela. Ele sabe que você está passando. Depressão, angústia, pânico, ansiedade. O Senhor passou. Tamanha foi a ansiedade de Jesus que ele suou sangue. E ele fala, né, para o Senhor, se possível, né, afasta de mim esse cálice. Mas ele sabia que não era possível. Ele sabia que não era possível, porque ele veio nos salvar e ele já sabia que seria daquela forma. Com muita dor. Com muita dor. Portanto, suporte a sua dor. Entregue a sua dor para a salvação dos seus. Porque um dia o Senhor vem falar conosco hoje. Deus fala conosco hoje. Escutai-o. Olha para Ele no Monte Tabor, na Transfiguração. O seu corpo glorioso, estaremos juntos um dia. Siga firme no propósito que Deus tem para você, amém? A paz de Jesus e o amor de Maria. Até amanhã.